Olá, gente. Hoje é domingo, Dia dos Pais no Brasil, e eu estou com um prazer enorme de ter o Sérgio Guri aqui comigo. Tudo bem por aí, Sérgio? Ô, bom dia, tudo certo por aqui, sim. E aí, tudo certo? Tudo certinho, tudo beleza. Ô, Sérgio, conta pra gente, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje? Legal. Hoje eu sou diretor executivo de franchising, olhando a parte de tecnologia aqui, do Grupo Boticário, né, que engloba todos os produtos digitais ali de venda direta, de lojas e back-office dos franqueados, né, os sistemas que dão toda a sustentação ali, a operação dos franqueados. Bacana demais, cara. Vamos conversar sobre isso, mas antes de a gente papear um pouco sobre a evolução da tua carreira, como é que tecnologia, voltando no passado, voltando no tempo aqui, como é que tecnologia e computação apareceram na tua vida? Legal. Bom, eu sempre, acho que desde que eu me entendo por gente, não diretamente a computação, mas começa já a remeter a alguma coisa de computação, eu sempre gostei muito de videogame, né? Então, sempre fui meio nerd, assim, né? Gostava de jogar, né, Atari, Nintendo, aquela coisa toda. E eu tive um primeiro contato, assim, eu lembro até hoje, na casa de um amigo meu da escola, assim, com 6 anos, lá em 92, 94, alguma coisa muito ainda que, né, quase, era muito incomum, né, ter computador em casa. Tive um primeiro contato com um computador de um amigo meu, que eu falei, nossa, que incrível, né, ele tinha já um computador, né, dele ainda, inclusive. E logo em seguida, eu não vou lembrar exatamente a data, mas eu lembro que eu participei de um concurso de matemática aqui regional, né, de Sorocaba, e eu acabei sendo sorteado, fiquei, né, em primeiro lugar em matemática, e aí pegavam, né, todos os primeiros lugares ali e sortearam um computador, né, e eu ganhei o computador. Então foi o primeiro computador que a gente teve em casa aqui, foi o computador que eu tive aqui, e aí foi, né, aquela coisa, né, eu tinha muito medo de mexer, inclusive, né, de quebrar, né, aquela coisa cara, ninguém tinha, mas foi onde eu comecei, né, aos poucos, né, navegar na internet, ter e-mail, usar o ICQ, usar um Mirk, alguma coisa ali. Então foram descobertas, assim, e foram os primeiros contatos que eu tive na vida ali com a parte mais de tecnologia e tudo mais. Acho que isso nessa parte mistura, né, de videogame, gostei sempre de matemática e, né, sempre tive um computador aqui, né, desde pequeno. Eu acho que tudo isso contribuiu muito para ter essa visão um pouco mais próxima ali de computação e que, né, acabou derivando aqui para minha carreira hoje aqui. Bacana demais, né, cara? Você participa de uma competição de matemática e você tira em primeiro e você ganha um computador. E que caminho que isso abriu na tua vida também, né, cara? Que aprendizado que isso abriu para você também. E você mencionou uma Exato. coisa bacana aqui também, o ICQ, né? Eu me lembro ainda do ICQ, para quem não conhece, não viveu aquela época, o ICQ é tipo o que é o WhatsApp ou o Telegram hoje em dia, né? Ainda me lembro do meu número do ICQ, era 962395, nunca mais esqueci, entendeu? Eu sei, decoro o meu até hoje, tá? Acho que todo mundo que usou o ICQ deve saber que era tipo um telefone, né? Exato. De quem usava o ICQ. Bacana demais relembrar isso. E é incrível, né? Novamente, você participa de uma competição de matemática e isso abre um caminho aí te dando a premiação de computador e que aprendizado que isso trouxe para a tua vida, né? E conta um Exato. pouquinho para a gente como é que foi teu ensino básico, ensino médio, como é que foi? Você fez faculdade também? Como é que foi a evolução do ensino básico, médio até a faculdade? Conta um pouquinho essa fase da vida para a gente. Legal, legal. Bom, cara, assim, acho que desde que eu me entendo por gente, assim, em termos de, né, que começa a vida mesmo de prova, de estudar, né, sai do berçário ali que a prova era a naninha, né, a hora da naninha, você passa para realmente ter uma prova, né. Eu lembro que até hoje me marcou muito, na primeira série, a primeira prova que eu fiz, que eu não lembro, eu não sabia o que era uma prova, né, eu não tinha entendido o que era uma prova. E eu lembro até hoje, acho que eu tirei um 7,5 e todo mundo foi super bem, assim, naquela época, né, continha básica de matemática, e eu me senti super mal, eu falei, meu Deus, como assim, né, eu não fui tão bem assim, e acho que a minha, né, meus estudos ali, né, desde do ensino médio até né, a colegial ali, eu sempre fui bastante, assim, não era uma pessoa estudiosa em termos de todo dia eu estudava, isso infelizmente não é uma coisa super inspiradora, mas eu sempre em épocas de prova, eu literalmente me trancava no quarto um dia antes e estudava como se o mundo fosse acabar e se eu dependesse daquilo. E sempre fui super bem, assim, né? Sempre tirei 9, 10, assim, todas as matérias, acho que, né, me aplicava bastante, eu me cobrava muito disso,
mas eu não era uma pessoa, assim, super disciplinada, né, ao longo dos períodos ali de estudo. Mas sempre fui muito bem, assim, né, inclusive fechava, às vezes, né, no terceiro trimestre, eu já nem precisava fazer o quarto trimestre, já tinha passado já. E eu sempre prestei esses concursos de matemática, né, regionais aqui, que tem aqui em Sorocaba. Cheguei a ganhar bolsa de estudo, ganhei bolsa de cursinho, ganhei acho que umas 3 vezes o curso de matemática, ganhei 2 vezes de redação. Então, apesar dos pesares, assim, sempre gostei de me desafiar, assim, né? Eu sempre amei matemática, né? Inclusive quase fui fazer estatística, tinha passado na Unicamp, né, em estatística, mas eu sempre gostei de matemática. Mas assim, a minha escolha por computação, né, quando eu fui prestar vestibular, eu confesso que não foi das melhores, assim, porque eu não me sentia super preparado, né? Eu não sabia o que eu queria fazer, né, da vida, assim. Eu falava, meu, eu não faço ideia do que eu quero fazer. Não era uma coisa super inspiradora, assim, que, né, apesar de eu ter esse super contato, não foi algo que eu falava assim, nossa, eu quero ser um programador. Mas eu literalmente sentei no dia da inscrição da USP, eu sentei com meu pai, abri o manual do candidato e falei, pai, me fala o que que você acha que vai ter muito emprego no futuro e que talvez vai ganhar relativamente bem, vai crescer bastante. E aí, obviamente, né, a gente viu várias, né, profissões ali, ele foi falando o que ele achava, né, e isso foi bem legal, que meu pai, ele não, né, quis forçar algum caminho, nem nada, nem meu pai, nem minha mãe, né, meu pai é advogado e minha mãe é professora de português, então não tem nada a ver, assim, né, com uma parte mais de exatas, e aí eu fiquei entre alguns cursos, principalmente estatística, mecatrônica, e computação. E aí me apliquei para cada lugar, me apliquei, né, cada faculdade me apliquei para uma especialidade diferente, joguei um pouco para Deus aqui, falei, vamos ver onde que eu vou passar aqui. Passei, né, eu passei na Unicamp, passei na Unesp também em computação, em ciência da computação, e passei na UFSCar em ciência da computação. E aí eu acabei indo conhecer os 3 campos, né, fui ver ali mais ou menos o que era, e aí no final eu acabei optando pela UFSCar, fiz ciência da computação lá na turma de 2006, e não me arrependo nem um pouco da escolha, faria tudo de novo. Para mim foi a melhor época da minha vida, disparado. Foi a época da faculdade, assim, que eu realmente sinto que não foi só aprendizado, mas foi um desenvolvimento pessoal, assim, né? O que eu falei, eu me sentia muito criança ainda, assim, né? Não me sentia preparado para nada na vida. E a faculdade ensinou para mim coisas que eu levo até hoje, né? E me preparou muito, assim, né? Profissionalmente, pessoalmente. Eu falava que eu era um bichinho do mato, assim, né? E agora, e depois da faculdade, né? Apesar, a gente aprende muita coisa na porrada, e aí eu acabei me formando lá na UFSCar. Bacana demais, cara. E legal essa coisa de você abrir a lista de opções com seu pai, né? E vocês analisando o que o futuro pode ter de interessante e decidirem com essa área de computação, né? Que isso é realmente incrível, né? E que bacana também que a faculdade trouxe boas experiências e bom aprendizado para você, que você trouxe boas memórias e carrega essas memórias até hoje, né, contigo, né? E com certeza te ajudou no teu conhecimento, te ajudou no networking também, né? Pessoas que você conheceu nessa etapa da vida. E também acho que é interessante mencionar para o pessoal mais novo hoje que não sabe o que é vestibular. Vestibular hoje virou o Enem no Brasil, né? Que acho que tem todo mundo aí tem que fazer o Enem para entrar nas universidades do Brasil. O tempo passa. E como é que a vida evoluiu? Você fez faculdade? E como é que foi até você chegar no seu primeiro emprego? Você já trabalhou enquanto estava estudando? Ou como é que foi isso para você? Não, eu inclusive entrei na faculdade, assim, né, de computação sem saber programar nada, né? Tem muita gente que entrou, eu lembro que até fiquei assustado, falei, meu Deus, tô para trás de novo, né? Porque você via o pessoal ali já, não, porque eu fiz o colegial técnico e tudo mais, já sei programar, já, né, discutia com o professor, eu falava, meu Deus, eu não sabia fazer um if, né? Quando eu fiz meu primeiro Hello World, eu lembro que eu achei a coisa mais mágica do universo, falava, meu Deus, que legal, que incrível. E eu acho que uma das coisas que a faculdade me ensinou, assim, também foi sobre, que eu já era um pouco autodidata, assim, em termos, né, que eu falei, acabava estudando muito sozinho, assim, me trancava, estudava muito. E eu lembro que a minha primeira prova, eu lembro que eu tirei acho que foi um 3,5, 5,5, alguma coisa assim.
E aí eu falei, eita, não é tão fácil assim quanto era no colegial, né? Porque no colegial eu ia sempre 9, 10, estudava um dia antes, estava tudo certo. Na faculdade eu percebi que muitas vezes o professor não explicava exatamente tudo, muita coisa estava em livros que ele indicava e ele não dava em sala de aula, e que você tinha que se virar mesmo, né? Tinha que ir atrás, correr, ir lá na biblioteca, pegar os livros, estudar. Então isso também me ensinou, acho que foi uma das primeiras lições assim que eu tirei da faculdade, foi de não espere alguém que vai ficar falando para você o que você tem que estudar, o que você tem que fazer, o que você tem que... É assim, cara, o mundo tá aí, né? Saiba buscar e aprender por conta, né? Saiba fazer um curso, saiba buscar um livro, uma referência, conversar com pessoas. Então, eu acho que a faculdade me preparou muito bem nesse aspecto. Obviamente, né? Eu não fui o aluno número 1 da faculdade, assim. Eu confesso que, né, por vezes ali eu não tirava os meus 9, 10 aqui, longe disso, mas ao mesmo tempo consegui me formar a tempo, né? Tomei alguns paus ali na faculdade, né? Então, não é a parte que eu me orgulho também, mas também acho que me gerou uns aprendizados aqui. Mas eu consegui me formar a tempo. No meu último ano eu estudei loucamente. Eu falei, no meu último ano eu falei, eu não vou atrasar nem nada, né? E falei, vou estudar muito. E realmente, ali no meu último ano, eu estudei um absurdo, assim, tinha aula das 8 da manhã, às vezes até 10 da noite, eu ficava tendo aula, né, para recuperar as matérias que eu tinha perdido, e consegui me formar eram 4 anos ali na UFSCar, né, ciência da computação, hoje eu não sei como tá, mas na época eram 4 anos, consegui me formar a tempo aqui, então foi muito bom. E aí eu tive o azar aqui, entre aspas, eu nunca trabalhei durante a faculdade, né, como é um período integral, era bastante puxado, né? O que eu falei, tinha às vezes aulas que a gente tinha 8 da noite até 10, 11 horas da noite, então era muito difícil ter uma rotina ali de estágio, alguma coisa. Acho que a maioria, inclusive das 60 pessoas que estavam na minha classe, quase, eu não lembro de ninguém que fazia estágio, ou uma ou duas pessoas que faziam estágio, era bem difícil fazer estágio ali com o período integral. Mas eu tive, que eu falei, né, tive a infelicidade ali de 2009, foi logo depois daquela crise mundial que a gente teve, né, de 2008 Financeira. ali, Uhum. a crise financeira, exatamente. Então, a maioria dos lugares, né, não estavam contratando gente, né, tava todo mundo, Uhum. né, tentando se entender, aquela coisa ali, e vagas de estágio estavam extremamente limitadas, né. Eu prestei, eu lembro que 2 anos antes, meu, o pessoal escolhia onde ia prestar estágio, porque tinha muita opção, né, a UFSCar tinha um programa de estágio muito legal, assim, né, um contato muito próximo com muita empresa, então as empresas iam lá para fazer prova com a gente, né, o pessoal vinha, né, buscar a gente. E no meu ano foi um ano que já não estava acontecendo isso, né, eu prestei, né, estágio para 3 lugares, e acabei passando em um, que foi a CIT, Certo. e aí eu fiz no meu último semestre da faculdade, eu fiz a CIT aqui, e eu lembro que no ano anterior, a CIT, ano anterior, 2 anos antes, a CIT tinha contratado 100, 110 estagiários. No meu ano, ela contratou 15. Então, ela não deixou de contratar, mas ela contratou, assim, 10 vezes menos do que ela contratava. Então, foi um Caramba. processo bastante puxado, foi um processo muito puxado, foi bem difícil. Eu fiquei, assim, extremamente feliz, porque eu tava assim, meu Deus, acho que eu não vou conseguir arrumar um estágio, e consegui passar lá na CIT, graças a Deus. Então, fiquei 6 meses ali até fechar a faculdade, e aí quando eu fechei, né, em 2009, ali, final de 2009, eu terminei a faculdade, terminou meu estágio também, e aí fui efetivado, depois de 6 meses ali, aí comecei a trabalhar na CIT ali, em Campinas. Bacana. E conta pra gente um pouco mais, como é que foi você falou que você entrou na faculdade sem ter tido ainda uma experiência com programação. Mas como é que foi que pintou essa programação? Qual foi assim a linguagem que você teve acesso? Quando você fez o seu primeiro Hello World, você falou, caramba, abriu um novo mundo para você, né? Você começou a entender que você escrevia um código, o computador executava e gerava um resultado, né? Alguma coisa acontecia ali. Como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. Legal. A minha primeira linguagem que eu aprendi foi C, né? A gente aprendeu C e depois, logo em seguida, era C e C++. Eu lembro que vi um pouquinho de Pascal, mas né, depois eu vi Java, putz, PHP, Lisp, aquelas coisas, né? Uhum. Assembly. E por incrível que pareça, eu adorava Assembly. Eu gostava mesmo. Uhum. Eu achava super difícil, eu adorava quando a gente tinha as matérias ali com Assembly. Mas para mim foi super, é o que eu falei, né? Eu me senti algum tempo meio, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu vi as pessoas que já conheciam, já programavam,
e eu falava, nossa, eu não sei nada ainda. Então, ao mesmo tempo, isso fez com que eu, né, corresse bastante atrás ali de aprender, e de novo, né, aprender muita coisa por conta. Claro. Não tem jeito, é abrir computador, ficar testando e muda uma variável e muda não sei o que, muda um ponteiro, né? Você vai fazer ali qualquer coisa, uma lista encadeada, deixa eu ver o que acontece se eu não limpar aqui, né? Onde estava apontando esse ponteiro aqui, o que vai dar, que resultado traz, ficar meio que na tentativa e erro ali para você realmente aprender. E eu acho que é legal, assim, uma das partes da faculdade que eu acredito que me abriu também bastante a cabeça foi realmente ver, né, quando a gente pegava o protoboard ali, colocava os circuitos, fazia uma calculadora colocando os chips ali, vendo o E, o OR, SHOR e como funciona. E aí você pensar, nossa, então isso aqui é um chip 1000 vezes reduzido aqui, que tem uma capacidade 1000 vezes maior, e isso aqui é um monte de impulso elétrico. Aí você começa a entender realmente como as coisas funcionam. Então, obviamente, né, eu achava mágico, assim, né, incrível você falar que um computador, né, mostra tudo que ele mostra na tela pra gente, e o que a gente aprendia que era o básico ali, né, a gente não chegou a pegar o cartão perfurado, mas, né, a gente entendia como funcionava ali o cartão perfurado, mas de você pegar desde do comecinho mesmo, o que foi os primeiros, né, movimentos ali de computação até hoje, assim. Então, eu sempre achei uma coisa incrível, assim, a computação realmente uma coisa que me brilhava muito, e eu tive que, né, o que eu falei, muito... A gente chegava a fazer prova de C++, não era nem no computador, a gente tinha que escrever mesmo, toda a parte de programação escrita, e assim, esqueceu o ponto e vírgula no final da escrita, a professora zerava, às vezes pergunta, assim, falava, não ia compilar isso aqui, zero. Então, você tem que ter um cuidado ali que na época, né, você não tinha, né, tantas ferramentas hoje que você, né, consegue fazer ali de uma maneira mais automatizada, né, de já verificar enquanto em tempo de programação ali o que está errado, já te autocomplete, não tinha nada disso na época. Então, ao mesmo tempo, se cobrou bastante, mas também acho que formou, né, boas características ali de entendimento profundo, né, de algoritmo, de entender algoritmo. Acho que essa base hoje, eu vejo que muita coisa se perde, assim, né? Muita gente que você, né, acaba fazendo um curso, alguma coisa, aprende a programar, mas não entende, às vezes, o que está por trás disso tudo, assim, né? Acho que a base é bastante importante para formar um bom profissional, independente da linguagem, assim, sabe? Eu costumo falar para as pessoas, às vezes entra alguém no grupo que já quer fazer alguma coisa, e eu falo assim, olha, é importante não começar a construir a casa pelo telhado, né? Você não consegue construir a casa pelo telhado, você começa sempre pela fundação da casa e vai erguendo as paredes e vai melhorando a coisa toda. É exatamente esse processo de aprendizado que você está descrevendo aí, né? E é bacana isso que você falou do protoboard, né? Para quem não conhece, o protoboard é tipo uma placa que você pode colocar circuitos e componentes eletrônicos ali, tipo o Arduino também, né? Você pode brincar com esse tipo de coisa assim e montar simulações diferentes e ter um aprendizado muito bacana. Você lembra qual foi o livro de C que você usou na faculdade? Você estudou com aquele livro do Brian Koenig e do Dennis Ritchie, não? Eu não vou lembrar qual foi o É, livro. eu Porque, entrevistei... Diga. desculpa. Não, eu ia falar que C foi uma linguagem que a gente teve, acho que no primeiro semestre ali, no primeiro, segundo semestre, mas depois a gente já foi para C++, Java, então depois a gente foi para outras linguagens. A gente viu muitas linguagens, mas a gente não teve uma linguagem contínua durante toda a faculdade ali. Bacana. Eu entrevistei o Brian Koenig. O Brian Koenig, ele escreveu um livro de C com o Dennis Ritchie, um clássico do C. Eu entrevistei ele para o podcast, 80 anos, e parece que ele tem 25 anos, impressionante. E eu entrevistei o Bjorn também, Bjorn Stroustrup, que é o criador do C++, e é incrível, né? Isso é um privilégio grande, e é incrível que essas pessoas vieram antes da gente e criaram coisas que a gente usa aí até hoje, né? E o Bjorn ainda está aí ativo na comunidade, tocando versões novas de C++ à frente. É incrível isso tudo. Mas você entrou na CT, olhando aqui no teu LinkedIn, te espionando um pouco aqui, você ficou quase 6 anos lá, evoluiu na tua carreira, né? Como virou technical leader, foi squad leader, e você colocou aqui que servindo 50 das maiores empresas do mundo, né, no trabalho que você estava fazendo lá na CIT. Bacana. É CIT que fala ou CIT? Como é que fala o nome deles? Em inglês, assim, é uma empresa brasileira, né? Ela foi Uhum. fundada por 3 sócios ali que eram estudantes da Unicamp. Então era CIT,
né, era bem aportuguesado mesmo, mas hoje, como inclusive tem já, né, stocks ali, né, na Bolsa de Nova York, hoje é CI&T, então eles falam CI&T, mas aqui no Brasil mesmo é CIT mesmo, mas para fora CI&T. Bacana demais, cara. E como é que foi a tua evolução? Você foi de lá para Magazine Luiza, não é isso? Isso. Eu fiquei basicamente, né, 6 anos ali na CIT, a gente tinha, né, falando aqui qual era a empresa, né, sem muito, porque lá Uhum. no LinkedIn eu evito, né, expor empresas ali, Claro, mas, né, claro. como era um terceiro, mas eu fiquei 6 anos praticamente trabalhando em projetos da Johnson Johnson. Uhum. A Johnson Johnson era um dos maiores contratos ali da CIT na época, né, não sei como é hoje, mas, e era um cliente internacional ali bem grande, muitos times, muitos projetos, e eu tive a oportunidade ali de atuar em praticamente todos os times, né, da Johnson ali dentro. Fiquei rodando, inclusive, né, teve uma época que eu ficava quase como um cobridor de férias, que eu conhecia quase todos os projetos bem profundamente, então saía alguém de férias, eu ia lá cobrir a pessoa, aí saía outra pessoa de férias, eu ia cobrir a pessoa. Então não tinha né, um aprendizado muito grande, porque eu já conhecia muito, assim, né. E aí fiquei 6 anos lá, comecei como desenvolvedor, depois virei, né, líder técnico, e aí a convite da minha ex-gerente, né, ela falou: "Olha, você quer fazer gestão de pessoas?" Eu falei assim: "Olha, não sei se é o que eu quero fazer, mas posso tentar". Eu falei: "Se eu não der certo, posso voltar?" Ela falou: "Pode". Eu falei: "Então tá bom, vou tentar". E aí eu acabei assumindo uma equipe, virei, squad leader ali, então fazia a gestão, né, depois comecei, fiquei acho que uns 2, 3 anos como líder de equipes ali mesmo, e aí fazia um trabalho bem misto ali, né, tanto na parte de gestão de pessoas, quanto de processos ágeis, um pouco de produto, e às vezes eu programava também, né, ainda sentava, estava bem próximo ao código ali, então muitas vezes eu ajudava o time ali no desenvolvimento. Então foi uma experiência, para mim, extremamente formadora. A CIT foi uma escola incrível, é uma empresa incrível. Ainda tenho muito contato com o pessoal de lá, já faz, né, quase aqui já 10 anos que eu saí. Conheço muita gente lá, então é uma empresa maravilhosa, assim, gosto bastante da CIT. Mas na época surgiu uma oportunidade, né, de um amigo meu que trabalhou na CIT, ele acabou me indicando para um amigo dele que trabalhava no Magazine Luiza. Então, aqui também tem um outro aprendizado que é sobre networking. Esse aqui é super importante também, né, fazer bons contatos, ter boas pessoas com quem você gosta de trabalhar, né, é extremamente importante. Ele acabou me indicando lá e eu falei: "Olha, não tô procurando". Ele falou assim: "Olha, você quer ir, né, tem a Magazine, o pessoal tá procurando alguém que tem conhecimento de, principalmente, né, processos ágeis, mas conhece tecnologia". Eu falei: "Olha, não tô procurando nada, mas deixa eu ver como é que é, né". E aí fui fazer as entrevistas ali, no Magazine Luiza, né, na época eu falei com o Renato Pedigoni e o Fatala. A Fatala ainda é VP lá, né, e o Pedigoni tá como VP aqui no Boticário. E aí eu gostei muito, assim, da empresa, gostei do ambiente, sabe, aquela coisa que você fala: "Vou me sentir desafiado aqui", assim. Então, acabei aceitando. Para mim foi uma grande mudança sair de Campinas e ir para São Paulo, porque, eu sou do interior, não queria ir para São Paulo de jeito nenhum, né, eu adoro o interior aqui, e acabei indo, né, eu falei assim: "Ah, acho que é uma grande oportunidade aqui, né, de ir para São Paulo". E, putz, para mim também o Magazine Luiza foi uma enorme, oportunidade, aprendizado, uma empresa também muito incrível, aprendi muito, 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 me desenvolvi absurdo. Acho que tudo que eu aprendi na CIT e às vezes tinha que fazer meio que moldado para a maneira que a Johnson, né, como cliente exigia, no Magazine Luiza eu tive a liberdade de aplicar tudo aquilo que eu estudava, via, e que às vezes eu não podia fazer por questão, né, de processos ali da própria, né, da maneira como a Johnson atuava. Eu tive mais liberdade de fazer as coisas que eu acreditava. E, nossa, eu consegui fazer coisas muito incríveis lá, né? O time era incrível, né? As oportunidades de criar coisas novas foram maravilhosas ali. A gente fez, né, reescreveu grande parte do site, fez o marketplace do zero, pagamentos, checkout, carrinho. Então, foi um lugar ali para mim, nossa, maravilhoso, assim. Eu falo com bastante saudosismo, que foi uma empresa muito boa para se trabalhar também, assim. Foi bem legal ali.
E é interessante também, Sérgio, ver como você foi tendo à disposição a Johnson Johnson, que não é exatamente da área de cosmética, mas é uma gigante, né, dessa área de produtos em geral. E Magazine Luiza também é outra empresa gigante no Brasil, e tudo isso já vai te adicionando camadas e experiências na tua vida que te levam onde você está hoje na Boticário. Bem interessante ver como é que isso vai adicionando conhecimento na tua vida, né? E como é que a vida evoluiu até você chegar na Boticário? Conta um pouco pra gente. Legal, legal. Bom, eu fiquei no Magazine Luiza acho que 2 anos e meio, alguma coisa assim. Na época, eu acho que tudo vem de um lugar assim que a gente começa a gerar, pelo menos para mim, assim, né? Tanto de como isso poderia ser versus eu tenho medo de fazer isso para sempre. Então, para mim é um misto dessas duas coisas que me levou sempre a me movimentar de uma empresa para outra. Então, até na própria CIT, né? Eu falava, putz, eu tô aqui há 6 anos na Johnson Johnson. Será que eu sei fazer outra coisa a não ser trabalhar no Johnson Johnson? Isso me desafiou a ir para o Magazine. E no Magazine, apesar de eu gostar muito da empresa, de novo, eu gostava muito mesmo, assim, eu fiquei muito com esse sentimento de, putz, eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, né? Johnson Johnson e CT gigantes. O Magazine Luiza, quando eu entrei no que a gente chamava de Luiza Labs, que era né, a parte de tecnologia, tinha, se eu não me engano, 38 pessoas. E quando eu saí, tinha mais de 1.000. Então foi aquele crescimento super exponencial do Magalu, né? De sair ali, né? De a ação valendo centavos para valer centenas de reais ali. Então foi um crescimento exponencial. E eu ficava sempre naquele lugar de, será que eu sei fazer alguma coisa desde o começo mesmo, trabalhar numa startup, alguma coisa? E na época também eu queria, aqui também vou falar um pouco, né, de carreira, eu não tive uma carreira muito linear em termos de tecnologia. Eu comecei muito nessa parte de, né, de coordenação de times de tecnologia, mas eu sempre conheci muito de métodos ágeis, eu estudava muito sobre produto, né, sobre gestão de produto digital, e aí na época que eu estava no Magazine, eu falei assim, putz, eu queria ir para uma startup, ver como fazer tudo do zero, e na época eu falei, olha, eu queria trabalhar como um Agile Coach. Então eu queria muito para uma parte, né, tinha um movimento bem grande, assim, de agilidade no mercado, ali, né, 2017, mais ou menos, né, e surgiu a oportunidade de eu ir para a Cyclic, né, eu fui como uma das primeiras 5 pessoas que foi para a Cyclic é hoje ainda, né, uma startup, né, ela não é tão grande assim, ela é incubada ali pela Brasilprev, BB Seguros ali. Ela nasceu como uma empresa de previdência privada e depois ela migrou para a parte de seguros. E lá eu entrei quando o nome nem existia ainda, né? Não existia o nome Cyclic, não tinha CEO, não tinha CTO, tinha 5 pessoas só num Startup mesmo. coworking. Esse foi startup. Obviamente, né, tinha, né, muito dinheiro por trás ali, né, de uma Claro, grande, né, seguradora ali, mas era uma startup, assim, então ali foi onde eu percebi que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim e ninguém ia falar o que eu tinha que fazer. claro. Então ali também foi um lugar meio faculdade-like, aqui, foi, né, ninguém vai te falar direito onde estão as coisas, se vira e vai atrás aqui. E lá tive a oportunidade, né, de também, putz, construir produtos do zero, putz, às vezes não tinha uma pessoa disponível ali de UX para fazer um wireframe, fazer alguma coisa ali de um protótipo. Eu pegava lá, baixava o XD, falava, deixa eu ver como que faz isso aqui. E começava a aprender sozinho e aprendi a habilidade de alguma coisa de pesquisa, UX, fazer relatório no banco de dados, ia lá, né, fazer os relatórios ali. Então, apesar de ser Agile Coach ali, fazer a gestão, né, da equipe, eu também, putz, fazia N coisa ali. O que precisava fazer, eu ia atrás e ajudava a fazer ali. E aí, depois de um tempo, eu acabei assumindo uma posição ali de produto mesmo, né? Eu acabei fazendo o lançamento do seguro viagem e o assistência residencial aqui no Brasil. Acabei migrando para produto porque eu sentia muito essa falta de estar mais perto de decisão, de produto, de desenhar estratégia, visão de produto. E eu acabei migrando dentro da própria Cyclic de Agile Coach para Product Manager. E aí, depois disso, acabou aparecendo uma oportunidade para eu ir trabalhar na Amazon. Fui para a Amazon como. Aí migrei totalmente de novo de carreira, fui para como gerente de tecnologia. Então, Bacana. saí de agilidade, produto, voltei para tecnologia.
fiquei na Amazon basicamente 1 ano, e também uma experiência super bacana. A Amazon aqui no Brasil, né, opera num nível extremamente escalado. Aí você aprende, né? Eu saí de empresas, de uma startup, né, e empresas grandes para ir para uma empresa global. E aí também são outros aprendizados, né? Lidar com equipes do mundo todo, fusos diferentes, culturas diferentes. Foi, putz, uma loucura. E desde o dia zero, quando eu entrei, a gente fez análise de requisito do Amazon Prime aqui no Brasil. Então, foi, né, eu participei da equipe aqui do Brasil que fez o lançamento do Amazon Prime aqui. Então, lidei com, né, diferentes sistemas, times ali, time de Vancouver, time de Seattle, time da Índia, da China. Então, era uma loucura. Às vezes eu tinha, né, ficava aqui até 8 horas da noite trabalhando, eu dormia, acordava 2 da manhã fazer uma reunião com o pessoal da Índia, dormia de novo, acordava a tal hora para fazer reunião com o pessoal de Seattle. Assim, teve períodos que foi, assim, perto do lançamento, uma loucura, mas foi um lugar também incrível. A gente fez o lançamento, eu lembro até hoje, foi dia 9/9 de 2019. E deu muito orgulho, assim, né? Você vê o Amazon Prime do Brasil todo, o pessoal assinando e tudo mais, fala, putz, eu que, né, tava lá na equipe fazendo ali, né, participando. Foi um aprendizado super legal, mas eu senti um pouco de falta. Aí foi onde eu, diferente das outras vezes ali de carreira, essa vez eu senti um pouco de falta de ter um pouco mais do contato com o produto de novo, né? Eu de verdade acredito, e inclusive, né, posso falar um pouco depois sobre o que eu imagino, né, de programadores aqui, de características de programador. Eu acredito que a gente nunca faz tecnologia pela tecnologia, né? Sempre a gente faz a tecnologia para atender algum problema, endereçar uma oportunidade. Então, você não faz simplesmente fazer, porque é o legal, porque é o hype. Você faz porque no final do dia tem alguma coisa grande por trás. E eu senti um pouco de falta disso, de construir produtos do zero, né? Apesar do Amazon Prime ali, né, foi super bacana, é um produto que já existia fora, né? O Amazon Prime já existe, né? Já existia em N países, né, anteriormente. E eu queria construir coisas do zero, ter mais esse contato mais próximo na ponta, de entender mais dores, necessidades, oportunidades. E aí o Boticário veio como uma oportunidade para mim, né? O próprio Renato, que eu já tinha trabalhado com o Renato, né, no Magazine Luiza, ele que me chamou para trabalhar com ele, no Boticário, e comecei um trabalho bem parecido com o que eu fiz lá no Magalu também, né? De pegar o time lá no comecinho, naquela parte mais de transformação ali. Então, desde escrever o que era o que fazia um desenvolvedor, qual que eram os cargos que a gente ia ter. A gente começou a contratar as pessoas em 2019, eu tinha 6 pessoas no time. Hoje, né, o time já está gigante aqui, né? Em tecnologia, a gente já tem mais de 3.000 pessoas aqui no time de tecnologia. Sensacional. Então, foi um crescimento ali muito parecido com o trabalho do Magalu. E, cara, um trabalho que me dá bastante orgulho, né? Entrei lá como gerente sênior, depois virei diretor de tecnologia, e agora estou como diretor executivo de tecnologia. Então, também, para mim, foi um crescimento, né, profissional. Putz, eu jamais imaginei que eu ia estar onde eu estou. Assim, as coisas foram acontecendo. Acho que né, pelo interesse que a gente gera de fazer as coisas, de resolver problema, vão aparecendo oportunidades de crescer, de se desenvolver, de resolver alguma coisa que está dolorida. Então, para mim foi também é um lugar que eu gosto muito de estar. Eu tô até hoje, que tô há 6 anos aqui já. Bacana demais, Ken. E conta pra gente como é que você lida com pressão e tomada de decisão em momentos críticos, né? E você fala, você tem uma empresa aqui enorme, né? Com gente pra caramba, com problemas diversos. E as decisões precisam ser tomadas, e não necessariamente são decisões simples, né? E você certamente tem momentos críticos, momentos complexos. E como é que é isso? Como é que você lida com essas pressões e como é que você participa do processo de tomada de decisão dentro desse processo aí de complexo, né? Legal. Bom, eu vou falar coisas por mim que nem sempre são para todos os programadores aqui, mas quando eu era desenvolvedor, eu particularmente, tá? Eu não gostava muito quando chegava algum chefe e ficava assim: e aí, como é que tá? E aí, já viu isso? E aí, já viu aquilo? E aí, quanto tempo vai levar para resolver? Eu odiava, porque eu não consigo trabalhar sob pressão em termos de alguém. A pressão de ter um problema já é uma pressão suficiente para mim, né, não precisa ter uma outra pessoa falando que é
Claro. né, que é importante resolver. Eu sei que é importante resolver. Então, eu não gostava, particularmente não gostava disso, porque você precisa de tempo de concentrar, de, né, entender o fluxo, o que está acontecendo, se eu mexer aqui, o que pode quebrar, né? A gente não quer tentar resolver uma coisa e quebrar o restante. Então, eu particularmente gostava de me isolar um pouco, assim, ou estar com alguém perto para discutir, mas não tá essa cobrança em cima. Então, naquela época era diferente do que é um pouco hoje, né? Hoje eu, obviamente, né, tenho uma equipe muito grande aqui, né, né, eu tenho, inclusive, né, diretores aqui comigo, então, eu sei que, às vezes, quando, né, eu tive que aprender, vou falar aqui, né, eu tive que aprender a estar num lugar diferente do que eu já estive, por quê? Quando eu entrei aqui e o time ainda era pequeno, né, comecei a formatar o time, tinha 20 pessoas, 30 pessoas, putz, quando aconteceu algum problema aqui, né, eu sentava com o pessoal e falava, galera, vamos ver, tá, como tá acontecendo, fazer um passo a passo, tá, então o que que tá acontecendo aqui, tá, esse é o problema, bom, beleza. A gente já olhou, né, putz, é, é, os logs, a gente está olhando aqui as APIs, vendo o tempo de resposta, o que está voltando, vamos simular aqui uma entrada e saída aqui manda algum request aqui para ver o que está voltando. Você vai fazendo aquela coisa meio passo a passo e tentando, né, a gente fala de fatiando o problema ali para tentar resolver. Só que com o tempo, acho que o time foi crescendo e, né, eu fui talvez perdendo mais aquele contato mais próximo com os times, eu fui percebendo que as pessoas ficavam nervosas quando entrava Claro. dentro do War Room ali, e elas se sentiam pressionadas. Às vezes as pessoas falavam assim, peraí que eu vou rapidão, já venho. Tô analisando que já venho. E as pessoas montavam uma outra sala para uma sala que eu não estava. Então eu comecei a entender que eu estava num lugar diferente do que eu estava antes, assim. E eu aprendi que tá tudo bem, né? Que, de novo, eu me sentia nesse lugar também de não queria mais pressão do que eu já estava sentindo. Então, aos poucos, eu tenho mais um lugar um pouco, né? Eu acompanho, tô, né, perto do problema, vou perguntando, né? Vou tentando entender, mas eu tento dar esse espaço para as pessoas que estão mais no dia a dia, que estão mais perto do código, que elas consigam, né, aprofundar ali e entender o que está acontecendo. Hoje eu não tenho mais, né, um contato tão próximo com o código, né, já são, se eu não me engano, a gente tem mais ou menos 80 equipes, né, embaixo da minha diretoria aqui, e com isso centenas aqui de repositórios que tem pessoas técnicas muito mais capacitadas do que eu, né, para resolver os problemas do dia a dia. O que talvez eu tenha uma visão mais sistêmica, eu consigo ajudar num escalation, alguma coisa, né, de dar visibilidade para stakeholders, segurar um pouco mais a pressão ali, porque eu sei que o pessoal sente a pressão, mas eu confio muito no meu time para que meu time consiga ir lá resolver os problemas, fico mais nessa retaguarda e acompanhando ali do que ficar diretamente ali, né, perturbando o pessoal, perguntando que horas que vai estar pronto isso aqui. Mas são aprendizados, acho que maneiras de atuar diferentes a partir né, da distância do código e de um lugar mais 360, né, que a gente tem mais contato com o cliente, com o stakeholder, você precisa dar essa segurança para o time poder trabalhar bem aqui e fazer um trabalho bom aqui. Conta pra gente, você falou você é diretor executivo hoje, né? Você tem diretores trabalhando para você, né? Conta pra gente sobre o papel de um diretor executivo. Como você falou, você tem uma distância para os times técnicos, você tem 80 times, aproximadamente 80 times embaixo da tua organização, né? Conta pra gente o papel do diretor executivo nessa organização. Legal. Eu vou falar para você assim que eu tô aprendendo também. Tá? Eu gosto de falar assim, eu também tô aprendendo bastante aqui. Porque eu acho que muito quando a gente vai evoluindo na carreira, a gente sempre fica com um pé aqui e outro ali. E então eu tento eu tento sempre achar um equilíbrio onde eu consigo dar autonomia, né, e para que os diretores consigam atuar sem que eu fique toda hora entrando e tomando o espaço deles. Por quê? Porque eu Claro. preciso que eles também aprendam a fazer o que eu fazia antes. Eu preciso dessa segurança de eu sei o né, se um sai de férias, eu vou lá, cubro, né, consigo fazer perfeitamente ali o trabalho deles, mas eu preciso que eles também errem, que eles também tomem decisões, porque senão cria esse lugar de dependência, que eu sempre abominei aqui, esse lugar de só o Sérgio sabe fazer, só o ciclano, fulana que fazem isso. Eu sempre falo, gente, a gente tem que criar estruturas que parem de pé, que é quando alguém tá fora, saiu, pediu demissão, qualquer coisa, cara, tudo bem, eu consigo descer um pouquinho aqui, alguém consegue subir um pouquinho ali, a gente se completa, não vai ser o ideal, mas a gente faz acontecer.
Mas hoje, o meu trabalho, eu vou dizer assim, primeiro, né, como eu tenho, né, 3 diretorias aqui, eu tento ter esse olhar mais 360, com um olhar para o franqueado, e conectar produtos que tenham sinergias um com os outros, resolução de conflitos, né? Às vezes a gente cria silos de, isso aqui é meu produto, eu que faço, eu que... Não, gente, vamos colocar o franqueado aqui no centro, e vamos começar a entender o que eu posso extrair do melhor aqui de todos esses produtos, de todas essas integrações, para que a gente, né, faça o melhor e tudo mais, e não fique num territorialismo, alguma coisa do tipo. Tenho um contato muito próximo com os próprios franqueados, né? Eu faço viagens frequentes aqui de visita a campo, de sentar ali com eles e pegar no passo a passo dores, oportunidades. Semana passada mesmo eu estava em Ribeirão Preto, passei um dia inteiro em Ribeirão Preto ali, sentei com os franqueados ali para entender que eles tinham ali de dor, como estava funcionando, o que eles gostavam, o que eles não gostavam. Isso aqui para mim é essencial para que você construa um produto de qualidade, né, e que não seja sentado, né, na sua casa aqui programando. E realmente é o Gemba lá, né? Putz, ver o negócio acontecendo na ponta, que a pessoa fala para você, porque você acha que o produto tá maravilhoso, chega lá, ela fala, meu, não adianta nada isso aqui que vocês fizeram. Então, um balde de água fria, mas ao mesmo tempo é importante. Então, e essa parte mais de construção de estratégia, uma visão mais de longo prazo, então, olhando para o que a gente tem hoje, olhando para o, né, cenário macroeconômico mundial, do Brasil, de venda direta, de lojas, o que está acontecendo, que oportunidades que a gente tem que endereçar com tecnologia, para que a gente chegue, né, nesses resultados que a gente espera alcançar no futuro. Então eu tento fazer essa construção mais macro com os times, e aí os times vão trazendo essa parte mais também de bottom-up, de legal, acho que, putz, a gente poderia fazer essa funcionalidades aqui para que a gente alavanque esse resultado. A gente trabalha com modelo de OKRs aqui, né? Então, o que a gente faz aqui, né, tem um determinado OKR aqui, o que a gente pode fazer para que isso aqui aconteça? Eu acredito muito nesse senso de responsabilidade mútua, para que todo mundo, né, entenda aonde a gente quer chegar e não que saia da cabeça do Sérgio, e sim todos, né, estejam pensando em como fazer o melhor para atingir um objetivo da companhia como um todo ali, né? Tem 2 coisas que você falou aqui que são muito importantes a gente reforçar, né? Primeiro que você falou ainda agora que programação, tecnologia, tudo existe para atender uma necessidade, solucionar um problema. No final das contas, a sua missão não é necessariamente criar um programa, a sua missão é criar um programa que vai prover uma funcionalidade, vai ser parte de um produto que, no final das contas, vai ajudar um franqueado, ou quem quer que seja, a resolver um problema, ou vender um produto, e gerar uma receita para a empresa, né? Você tem essa coisa que é muito interessante de reforçar. E outra coisa que você falou, quando eu perguntei sobre o papel do diretor executivo, você falou, você está aprendendo também, né? Eu acho que isso é muito importante, isso que você falou, porque eu vejo no grupo dos programadores, as pessoas estão assim, pô, tem um curso aí que eu aprendo rápido tudo que eu preciso saber para trabalhar nessa área, nunca mais preciso estudar nada. Eu falo assim, olha, cara, essa expectativa é errada, porque essa área de tecnologias, eu estou quase 40 anos nisso aqui, você vai estudar sempre, tem sempre alguma coisa que você vai desaprender, que ninguém mais usa, e vai ter sempre alguma coisa que você vai aprender nova, seja tecnologia, seja metodologia, o que for, mas tu vai estudar a tua vida toda, vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre com uma oportunidade nova, você vai lidar com outras pessoas, comportamento, você vai entender de psicologia, de tudo. Então, isso que você falou de estar aprendendo, isso é o constante, né, cara? A gente está sempre aprendendo todo santo dia alguma coisa nova. E também, para quem gosta de aprender, que eu vejo que é o seu caso, é o meu caso, é uma coisa sem fim, né? A gente nunca vai estar assim, pô, tô assim, como é que chama? Não tem nada para fazer. Não existe isso nessa área, né? Tem sempre alguma coisa nova para você aprender, né? E falando Exato. um pouco sobre coisa nova... Oi, diga. Não, eu ia falar bem rápido. Eu falo que se você acha que você sabe tudo, você já ficou para trás, cara. Exatamente. Porque eu literalmente estudo todos os dias. Obviamente que eu não falo, vou parar para estudar, né, algum momento durante o meu dia, mas eu tô todos os dias, absolutamente todos os dias, lendo, estudando, aprendendo. Não, assim, se você espera estudar e achar que terminou a computação e agora, né, acabou, tá no lugar errado, porque aqui a gente vai ler todo dia, aprender muita coisa todo dia mesmo. E tem outra coisa também importante, você falou dos silos, né? Você falou
As pessoas falam, isso aqui é o meu espaço. É sempre muito interessante você conversar com as pessoas, é sempre interessante você entender as perspectivas diferentes sobre o mesmo problema, entender de onde é que aquela preocupação está vendo e daí você desenvolver soluções a partir de colaboração que vão fazer a equipe ficar melhor ainda do que a equipe já é, né? Acho que é muito importante Exato. fazer esse tipo de trabalho também. Eu até queria, né, lembrei agora do ponto que eu queria trazer. Eu queria trazer um exemplo que é bem legal, assim, né, do tipo de perfil, pelo menos, né, quando eu estava mais próximo ali também, né, contratando os programadores, eu gosto sempre de pegar um perfil de resolução de problema. E eu sei que é uma palavra talvez meio vendida no mercado, né? Todo mundo, problem solver, mas eu vou trazer um exemplo da prática, assim, que a gente fazia, né, até então, né, um teste técnico, né, para ver o nível ali, né, do programador que a gente estava contratando, né, participando do processo. E eu lembro até hoje de uma pessoa, né, que fez um teste com a gente e foi literalmente o melhor teste técnico que a gente já tinha feito até então. E aí, na hora de chegar na entrevista, né, eu gosto sempre de provocar sobre coisas do tipo, o que acontece quando você vê uma coisa errada, ou quando você vê que está indo para o caminho errado, ou quando você discorda, talvez, né, de uma opinião do seu gestor, né, eu falo assim, cara, ninguém aqui é dono da verdade, né, eu gosto sempre de, inclusive, falar para as pessoas me questionarem, eu falo, não quero levar todo mundo pro precipício, eu quero que as pessoas falem, olha, você está indo pro precipício, tem certeza? E eu lembro que eu perguntei bastante para essa pessoa sobre, né, mas teve alguma situação que você viu que estava indo para o caminho errado aqui? Teve, tal coisa. E, e aí, o que você fez? Não, eu fiz mesmo assim. Por quê? Porque meu chefe mandou. Mas você não. Mas o que aconteceu se você questionasse ele? Não sei, mas, né, ele estava mandando e eu fui lá e fiz. E aí? Deu errado. Sabe? Aí eu falei, cara, não tem como eu seguir. E a pessoa, genial, assim, genial. Eu falei, cara, não tem, eu não contratei essa pessoa, porque eu falei, eu não quero esse tipo de perfil, sabe? Tipo, eu quero uma pessoa que me questione, que Claro. dê ideias, né? Pô, a gente vai evoluir juntos, e não faz o que eu tô mandando, que eu não quero isso aqui. Então, esse para mim é um lugar, assim, de eu acho que teve sempre isso na minha carreira, assim, que tipo de problema que tá quicando na minha frente? Não importa se é de produto, se é de agilidade, se é de tecnologia, vamos resolver? E às vezes eu vejo muita gente apegada ao isso aqui é meu, eu só mexo com esse tipo de tecnologia, se precisar fazer um if em outra tecnologia, não faço isso, não vou codar, só codo tal coisa, eu falo, meu Deus, eu falei, gente, eu fazia até o UX ali se precisar, vamos embora, vou aprender, vamos fazer, e tem gente que fica muito ali presa, assim. Então acho que essa é a primeira coisa, e uma outra coisa que eu queria trazer, eu falei muito da tecnologia pela tecnologia, que eu já tive, né, times, né, que chegaram a propor aqui, nossa, a gente vai pegar esse sistema e fazer uma arquitetura de microserviço e vai usar Rust e não sei o quê, e vai levar um ano. Aí fala, tá bom, mas que problema que eu estou resolvendo do atual? Não, é porque vai ser muito melhor, muito mais performático. Eu falei, mas gente, qual que é? Não, hoje está com 50 milissegundos aqui o negócio. Tá bom, mas o que eu vou resolver? Não, mas é a arquitetura mais nova. Mas tá, e aí? Eu falei, e a manutenção? E o tempo que a gente gastou aqui? Eu falei, o que a gente resolve? Não, mas a gente vai estar no estado da arte. Eu falo, gente, tecnologia pela tecnologia, sem um problema por trás, eu falei, cara, você está gastando dinheiro. Então vamos, né, ser muito cuidadoso com, né, eu falo, cuidadoso com o dinheiro como se fosse nosso. Tipo, você gastaria esse dinheiro só para falar, ufa, eu tenho uma super tecnologia aqui, mas gastei 100 milhões de reais para não entregar nada na ponta. Então, acho que pega muito desse lugar de resolução de problema e de, né, atitude de dono ali, né? Todo mundo é dono da empresa ali também, né? Com o retorno do investimento, né? Exato. E a gente está falando sobre tecnologia, hein? E a coisa da moda hoje, que toda hora que eu entro na internet aqui tem pelo menos umas 5 coisas falando sobre isso, é inteligência artificial, né? AI. E tem melancia orientada a AI, tem tudo hoje em dia. Então, queria ver como é que você está vendo. Obviamente, tem é um momento interessante, né? Ferramentas interessantes estão surgindo, novas. Tudo nessa área de tecnologia. São sempre ferramentas que vão surgindo que podem ser usadas para, como a gente está conversando aqui, solucionar problemas diversos, né? E como é que você está vendo esse surgimento do Gen AI, né, da AI generativa? Como é que você está vendo o impacto que isso possivelmente já está tendo no trabalho que você desenvolve?
E como é que você, o que você vê que isso vai trazer? Como é que você está olhando e analisando e vendo como é que você acha que isso vai evoluir, que outros impactos que possam trazer para a gente? Legal. Olha, eu acho que diferente de outras tecnologias, assim, que ah, apareceu um hype, mas, né, a gente não conseguiu super achar uma necessidade para aquilo, tipo metaverso, né, que, assim, obviamente, né, tem aplicações super importantes no metaverso, mas do jeito que ela foi vendida, né, todo mundo, né, parou o que estava fazendo para ir atrás do metaverso e vamos fazer NFT e nananã, aquela coisa toda. Eu acredito que realmente a parte de GenAI ela veio para ficar, assim, né, eu acho que as aplicações dela hoje já são, né, notáveis, assim, acho que todo mundo, quando, no mínimo, quando quer tirar uma dúvida, usa o Google hoje, né, eu acho que ninguém deve, ninguém não, né, uma grande parte das pessoas não deve ter prestado atenção de que hoje as respostas do Google, a primeira parte já é gerada por GenAI ali, Uhum. né, e é um grande compilado de coisas. Então, até no nosso dia a dia, isso já está sendo utilizado de uma maneira gradual. E na programação, eu vejo, assim, a gente usa, por exemplo, aqui o Copilot, né? Uhum. Então, os programadores mesmo, assim, o tempo que você ganha, aqui eu vou falar de eficiência mesmo, né? De, putz, ao invés de ir lá escrever uma classe inteira, nananã, cara, em 2 linhas ali eu escrevo, talvez ele não vai me dar a coisa super funcional, super 100%. segura, 100%, mas ela vai te dar 80%, assim, né? Um lugar que você vai aproveitar o grosso e vai falar, opa, vamos trabalhar aqui em cima. Então, essa parte de aplicação, pelo menos para programação, para mim ela já está acontecendo, assim, eu não vejo como não estar, né, eu vejo que, obviamente, né, vai ter esse lugar de adoção ainda, né, para todo o mercado, mas eu não vejo um lugar onde daqui a, sei lá, 5 anos a gente fale, ah, não, tem programadores aqui que tá tudo bem fazer aqui escrever tudo na mão. Não, cara, vai precisar, como que a gente acelera essa parte de desenvolvimento. E obviamente, né, a gente usa muito com relação a modelos de recomendação, atendimento, então como que a gente, né, também faz com que os atendentes consigam ali, né, já ter respostas mais rápidas, a fazer umas verificações a partir de tenho esse produto aqui, tem esse produto aqui para vender, e putz, já bate no banco, já vê se tem, não tem, já escreve um textinho, já recomenda outra coisa. Então eu vejo várias aplicações que elas já estão acontecendo e eu vejo cada vez mais elas integradas aos sistemas que a gente faz, né, como core ali, né, o desenvolvimento do software como core, eu vejo cada vez mais eles integrados aos LLMs ali para fazer com que a gente extraia cada vez mais inteligência para o consumidor final, né, para o usuário na ponta, e isso para mim, assim, é difícil até um pouco cravar um futuro, porque eu de verdade acredito que daqui a 3 anos, assim, do jeito que veio, né, a parte de GenAI aqui, a adoção rápida que a gente está tendo, eu vejo que todo dia, né, a gente vê algum novo uma nova tipo de aplicação, alguém usando de jeito diferente, um novo LLM que é melhor que o outro, que faz uma coisa a mais. Então eu vejo que daqui a 3 anos, eu acredito mesmo que a gente vai estar num lugar bem diferente, não e muito mais integrado, né, muito mais, né, fazendo parte do dia a dia aqui dos programadores. Então, a minha grande lugar, assim, se fosse hoje, né, eu estudando aqui, né, programação de novo, obviamente, acho que é importante você entender o que está fazendo. Não adianta você falar, gera aqui, que tá tudo bem, e vamos copiar e colar esse código aqui sem saber o que está acontecendo, porque você precisa entender o que é aquele código. Eu acho que ainda vai precisar de alguém ali supervisionando, né, entendendo, fazendo os tweaks que precisam ser feitos, mas ele vai ser um lugar onde a característica do programador muda. Ele vai precisar entender o que esse código está sendo gerado e fazer essas melhorias em cima ali, refinando e deixando cada vez melhor, mas um ganho de eficiência e produtividade, assim, bem grandes que eu enxergo. É um grande acelerador de digitação de código hoje, né? Você consegue, o que você falou, você consegue fazer quase 100% de uma classe, alguma coisa assim, acelera, te ajuda a aumentar a tua performance, né, a tua produtividade, né, no final das contas, né? O Exato. Sérgio, quando você olha para trás, assim, você lembra lá do teu concurso de matemática, lá no comecinho, lá que você venceu o concurso e o prêmio foi o computador,
e você olha para os dias de hoje, você como diretor executivo com 80 equipes embaixo de você aí, o que passa na tua cabeça? O que tu pensa sobre recordando aquele momento, assim, aquele troço que abriu, assim, um caminho absurdamente enorme na tua vida, né? O que passa pela tua cabeça quando você pensa sobre isso? Olha, você, assim, a primeira, acho que eu vou ser bem honesto aqui de falar que eu nunca imaginei que eu ia estar nesse lugar hoje, assim. Obviamente, né, eu não sei, eu acho que em nenhum momento da minha vida eu olhava e falava assim, um dia eu quero ser diretor de tecnologia, um dia eu quero ser... Acho que eu nunca tive essa ambição de falar, quero estar nesse lugar um dia. Eu acho que as coisas, elas vão acontecendo a partir de, né, primeiro, você... e olhando, né, olhando para trás, aqui para frente, de se arriscar, né, putz, sair de Sorocaba, onde eu sempre, né, morei com meus pais e estava aqui, estava tudo certinho, e ir para São Carlos, que eu vou contar uma história rápida, eu não sabia pagar um boleto, eu não sabia fazer, eu tive que ligar pro meu pai para falar, pai, como é que eu faço para pagar um boleto? Porque eu não sabia pagar o boleto, de colocar lá no caixa eletrônico e ler. Então, para mim, foi um lugar de sair de casa, ter que me virar, né, de aprendizado, que me acelerou. Ao mesmo tempo de sair de Campinas e ir para São Paulo, de mudar totalmente aqui de carreira, né, sair de um Agile Coach para um gerente de tecnologia na Amazon. São coisas que eu enxerguei como deu um frio na barriga. Eu falei, putz, acho que eu vou me desenvolver muito, acho que vai ser uma grande oportunidade e eu acho que eu vou conseguir fazer um trabalho legal. Eu sempre me interessei por essa parte de, eu falei, né, parece meio vendido, mas de resolver problema. Então, cara, sempre quando eu vejo alguma coisa que eu falo, nossa, que legal, meu, dá para você pegar aqui a vida da vendedora lá na loja e ela tá sofrendo com XYZ e, putz, meu, e se a gente fizesse isso e nananá, e dá para alavancar tal número e a gente pode integrar com tal sistema. Esse lugar é o lugar que eu adoro, assim, né? É um lugar que eu consigo fazer esse mix total, fazer boas equipes, fazer, né, uma boa gestão e resolver um problema. Então, eu acho que as oportunidades, elas vão aparecendo, eu fui abraçando essas oportunidades e acho que naturalmente eu fui, né, assumindo novas responsabilidades, formando times. Eu nunca fui também uma pessoa de, só eu conheço, sai daqui, né? Eu sempre falei, cara, que bom, tem alguém que conhece tanto quanto eu aqui, eu vou fazer outra coisa. E tá tudo bem, sabe? Eu nunca me apeguei ao que eu faço, assim. E eu acho que aconteceu, mas eu nunca almejei estar nesse lugar, assim, de ser um sonho, ser uma ambição. Eu acho que de verdade, para mim, ele foi acontecendo, assim, e tá tudo bem, assim, fico muito feliz, assim, né? Às vezes eu acho que foi sorte, às vezes eu acho que, né, foi um pouco desse lugar aqui de pegando essas oportunidades, mas é muito louco, assim, não tem como falar que não é muito louco. E o que eu falei, eu ainda aprendo, eu nunca falo que eu sou uma pessoa formada, que eu sou bonzão, que eu tô aqui porque eu mereço. Eu sempre acho que teve muita gente muito boa que teve comigo, muita gente que me abriu portas, muita gente que topou fazer as mesmas loucuras que eu quis fazer. Então eu também sou muito grato por todo mundo que passou pela minha vida, assim, de me ajudar, de estar comigo, de fazer um trabalho bacana e se divertir no final, né? De estar bem, porque a gente está sempre mais tempo aqui do que, às vezes, com a nossa família, né? Então tem que ser um lugar que você goste, se divirta, né? E tenha paixão de estar trabalhando naquilo, sabe? Total, total. E se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente do que você fez? Olha, eu faria, viu? Eu vou falar para você assim, eu acho que até minha escola, assim, né, o colegial, eu faria tudo igual, não teria mudado nada mesmo. Mas eu vou te falar que eu teria, assim, e eu acho que talvez o meu grande arrependimento foi, inclusive da época da faculdade, assim, eu acho que, é o que eu falei, assim, não fui um dos melhores alunos da faculdade, acho que teve muita coisa legal, assim, da faculdade que eu acho que eu não aproveitei, assim, falando de verdade, acho que aproveitei muito, assim, de, putz, ir pra festa, as amizades, tá imerso nesse lugar de você aprender a ser um adulto, né? Vamos falar assim, né? Ser um adulto, você sai lá com... entrei na faculdade e tinha 17 anos. Uhum. Então, fiz 18 quando eu já estava na faculdade. Eu aprendi a ser um adulto, né? Começa a viver sua vida adulta ali. Então, para mim foi super importante, mas
eu sinto que, por vezes, putz, teve tantas matérias legais, assim, né, putz, sistemas operacionais, né, é uma das que eu mais me arrependo, assim. Putz, a gente abria o kernel do Linux ali, entendia, putz, função a função que estava acontecendo, e eu acho que na época eu não tive tanta maturidade, assim, por exemplo, de aprender e falar, putz, olha que legal isso aqui, assim, de aproveitar muito mais tecnicamente. Acho que eu teria sido ainda um profissional ainda melhor, né, teria me desenvolvido ainda mais se eu tivesse aproveitado com um pouco mais de maturidade. Às vezes você fazia a prova para passar, né? Então assim, você fala assim: "Ah, eu vou estudar o suficiente para passar aqui". Deus, ufa, eu falava que 6 é 10, né? Aquela coisa, era 6, era uma nota mínima para passar, eu falava: "Ah, 6 é 10". E cara, independente da nota, assim, de verdade, acho que tem um lugar que ainda mais se você ter esse tempo de poder estudar com calma, de estar lá para estudar e não ter um boleto, né, para pagar, conta do filho, né, uma casa para sustentar. Ainda, né, meus pais ainda, né, mandavam dinheiro para mim, apesar de ser faculdade pública, eles mandavam dinheiro para mim. Eu não tive essa maturidade de falar, estou aqui para aprender, eu vou absorver o máximo. Eu estava ali para passar, sabe? Então, é uma parte que eu me arrependo bastante, assim. Eu, de verdade, se eu tivesse hoje o tempo que eu tive, a cabeça que eu tenho hoje, para sentar e falar, cara, eu vou aprender muito aqui, eu vou debulhar isso aqui, eu acho que nossa, seria um profissional muito melhor, porque eu não tive essa maturidade. E hoje a gente paga curso, né? A gente está aqui, paga curso, compra livro e lê, e tá trabalhando, e tem que ler, e tem que não sei o quê, porque faz parte do trabalho. Mas ter esse tempo só para estudar é maravilhoso, e devia ter aproveitado mais. É o meu grande arrependimento aqui, tá? Esse aqui é um grande arrependimento meu. É. Isso é bacana demais, né? Acho que é sempre importante fazer essa reflexão de olhar para trás e ver o que você mudaria, né? E bacana essa sua reflexão aí. E, cara, como eu te falei lá no grupo de programação, tem um monte de gente com um monte de perguntas diferentes, um monte de incertezas, né? Pessoas que estão tentando entrar na área, que são os Sérgios lá do comecinho, né? Tá no segundo grau, tentando entender se a computação é ou não, ou talvez sentando com o pai para tentar entender que curso que escolhe para fazer a faculdade, né? E o que conselho você daria para essas pessoas que estão conversando hoje? Legal. Eu vou falar assim, acho que talvez o primeiro que pareça contraintuitivo eu consegui fazer minha transição de carreira dentro do meu próprio trabalho, né? Apesar de estar tudo dentro de tecnologia, o meu trabalho como Product Manager era completamente diferente do meu trabalho como programador, como Agile Coach. Então, eu não, primeiro, né, acho que não teria medo de arriscar. Assim, putz, eu não sei o que fazer, nananá, acho que é isso. Vai lá e tenta, vai lá, faz um pouquinho, vê se é isso que você gosta, tenta migrar lá dentro. Às vezes você não é programador, quer ser um QA, quer ser um DevOps. Eu acho que tem vários ramos, né, dentro da tecnologia, né, para quem está começando em tecnologia, que de repente você pode se achar ali e falar, opa, isso aqui que eu gostei disso aqui, tipo, eu gosto de fazer essa coisa aqui. Porque acho que às vezes as pessoas têm esse lugar de, eu só vou poder ser um programador aqui. Não, tem vários lugares. Então, acho que a primeira coisa é não ter medo de arriscar. O segundo, o segundo ponto aqui é putz, aprenda as coisas, né, como elas funcionam, né? Isso vai dar a base, é o que eu falo, né? Às vezes, vou fazer um curso de Node. Não, mas eu só sei Node. Meu, se você souber lógica de programação, algoritmo, e tudo mais, não importa a linguagem de programação, né? Você vai aprender muito rápido. Se você tiver essa base bem feita, você vai aprender as coisas, né, tranquilamente. Você vai sair do Node para o Python, você vai falar, tá bom, né? Eu faço uma função assim, no outro eu faço desse jeito, beleza, vamos embora. Você consegue ligar rápido como as coisas funcionam. Então vai aprender muito, né, não vai ter jeito. E para a galera nova que está vindo, putz, eu de verdade ainda pego no Gen AI, que estejam sempre ligados no que está acontecendo, né, participando, né, de grupos. Tem muita gente, tá todo mundo aprendendo agora, né? Ninguém ainda né, fora o pessoal lá que tá codando lá o ChatGPT, o Gemini, acho que tá todo mundo aprendendo o que fazer, né? Então tá todo mundo no mesmo barco. E cara, seja humilde de perguntar, seja humilde de explicar, porque um dia eu sempre também, né, sempre tive bastante paciência de explicar as coisas para as pessoas, de sentar, falar, meu, você quer que eu explique de novo?
Quer que eu explique como se eu tivesse 5 anos de idade, assim? Eu falo, meu, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Porque, cara, a sua dúvida de hoje é alguém que você, né, tá lá explicando alguma coisa, amanhã é você que vai estar lá e você não vai querer ser a pessoa que vai falar assim, meu, putz, eu já expliquei esse negócio pra você não aprende. Cara, É, cada um aprende num ritmo no seu diferente, mas tempo. aprende. Mas Exato, toma o seu tempo. exato. E, cara, você tem dica de livro, música, filme, ou qualquer jogos, ou qualquer outra coisa que você curte, que você gostaria de compartilhar com a comunidade? Legal. Cara, eu não. Já faz um tempo aqui, né, que eu não tô super imerso no código, mas acho que. Eu vou falar um que, para mim, é um livro que é bem fácil de ler e que, para mim, mostra muito esse lugar de problem solving, que é o The Lean Startup do Eric Ries. Para mim, foi um livro que abriu minha cabeça, que eu consigo testar hipóteses sem codar uma linha de código, eu consigo testar e ver se aquilo realmente vai ser algo que tem importância para quem está na ponta, para quem vai usar meu produto. Esse para mim foi de verdade aqueles livros que você lê e fala assim, cara, eu acho que eu reaprendi aqui meu trabalho, assim. E é um livro super fácil de ler, eu sempre recomendo a leitura dele. Eu estou pensando aqui de livros, de música. Cara, eu sou muito nerd, eu adoro anime, desenho, enfim, né, eu gosto bastante aqui da cultura ali mais também japonesa, estudo japonês também, então é um negócio, não é uma linguagem de programação, mas eu gosto de aprender línguas novas, porque para mim é uma maneira diferente ali de aprender uma linguagem. Estou aprendendo japonês aqui, estou uma loucura Legal. aqui, eu me senti desafiado, aquela coisa de se sentir desafiado, eu vou aprender esse negócio aqui, então estou tentando aprender. Mas, cara, eu tô pensando em algum filme, eu não sei. É que tudo que eu penso não é muito da tecnologia, tá? Assim, Qualquer vou, coisa, ah, não precisa ser tecnologia, qualquer ah, tema, vale tudo. da tecnologia. Eu vou falar, eu gosto muito do Interestelar aqui, né, do filme. Sim. Gosto muito dessa parte de física. Li recentemente Uma Breve História no Tempo ali do Stephen Hawking ali. Uhum. Cara, para mim é um livro viajadíssimo, mas eu gosto muito também de fazer essas conexões de física, como tudo que está conectado, né? Matemática com física, com biologia, com química. E o Interestelar pega muito essa parte de viagem no tempo, de tudo mais. Eu acho que para quem gosta um pouquinho de sci-fi aqui, né, uma coisa um pouco mais nerd aqui também, acho que é uma boa indicação aqui de uma coisa menos técnica aqui, tá? Você gosta de ficção científica? Eu gosto bastante. Você leu a trilogia Fundação do Isaac Asimov? Não, não li, mas eu Recomendo, já ouvi já. recomendo fortemente. Está tendo a série da Apple agora, né? Se você tem acesso É, à Apple, tem a Foundation, né, que chama, e é fantástico, sim. absurdamente fantástico. E outro, esse tema se você gostou de Interstellar, tem um livro chamado Pandora Star, de um autor chamado Peter F. Hamilton, que ele cria todo um universo também. E outro cara fantástico é o John Scalzi. Tem a Guerra do Velho, é uma série de 6 livros que em inglês chama Old Man's War. É muito interessante. Se você gosta Olha. de ficção científica, depois eu te mando. E Opa, são muita coisa bacana. Então, você está dando dica, eu estou dando umas dicas aqui, quem sabe opa, você vai se interessar também, tá? E, cara, por tem favor. alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Que a gente está conversando aqui mais de 1 hora já. Olha, eu acho que eu não tenho uma pergunta, né? Eu depois queria aqui, né, até primeiro, né, agradecer, mas você falou, né, sobre estar perto da comunidade, né, de ajudar as pessoas. Eu gosto bastante dessa parte. Eu acabei não contando aqui, mas depois até me bateu aqui. Quando eu comecei a fazer a contratação aqui dos times de tecnologia do Boticário. E começou inclusive na pandemia, né? Eu entrei aqui em 2019, 2020 já começou a pandemia. Eu via muita gente, primeiro, né? Eu tentava fazer as contratações, eu falava que todo mundo era muito igual a mim. Então todo mundo que eu entrevistava era homem, branco, cis, hétero, 25 a 35. Eu falava, cara, eu, eu olhava para as pessoas e falava assim, meu, tá todo mundo igual a mim aqui. E eu vi um lugar da né, pelo menos naquela época ali, muito forte, que era muita gente perdendo emprego, né, lojas fechando, empresas fechando, e eu fui uma das pessoas que fundou aqui
o Desenvolve, né, que é um programa aqui de formação, né, a primeira formação aqui de pessoas com relação à tecnologia, e muito voltado para a diversidade, né. E aí, né, a gente tem, né, turmas aqui até de 1.000 pessoas, né, mas para dar essa primeira oportunidade de uma base do que é, né, uma programação front, back, DevOps, né, a gente tem várias trilhas aqui, e a gente, né, vem dando, né, essa oportunidade, a gente faz depois uma seleção, pega as primeiras pessoas, começa, né, na parte, né, dos primeiros passos, a gente contrata algumas delas para estarem aqui dentro e ajudar na formação, porque eu também acredito Claro. que depois de 6 meses você só sabe por onde começar, você ainda não sabe muito, né, do dia a dia ali e tudo mais, e muitas dessas pessoas aqui, elas são, né, estão ainda até hoje, já foram promovidas para desenvolvedor 2, desenvolvedor 3 na carreira, estão super engajadas, e eu sempre falo que às vezes é só uma questão de oportunidade, né, das pessoas terem oportunidade, então, acho super legal, né, esse trabalho que você está fazendo aqui, né, e que eu puder contribuir também, gostaria de contribuir aqui, né, o que der, porque eu também acredito que às vezes as pessoas elas só precisam de uma oportunidade, às vezes elas só não tiveram uma, então como que a gente alavanca elas para que elas possam também, né, estar nesse mesmo lugar que a gente, que às vezes elas sonham com isso, mas só não conseguiram, né, uma chance aqui, então queria me colocar à disposição aqui também. Muito obrigado, eu vou encher a sua paciência. Entender mais, porque o que não falta, cara, a gente entende que a gente está aqui conversando, que eu falei uma hora, a gente entende o que a educação fez por você, por mim e por vários outros, a gente entende que nem todo mundo tem as chances, os privilégios que a gente teve de aprender inglês e todas as chances que apareceram na nossa vida, né? E é importante que a gente conseguiu ir um pouco mais à frente, que a gente consiga olhar para trás e ajudar os outros também que não tiveram os mesmos privilégios. Então eu vou conversar Exato. com você, entender um pouco mais do que vocês fazem também, porque o que não falta é gente precisando de um apoio, Exato. de uma ajuda, uma porta abrindo, e aquilo vai ter um impacto absurdo naquela vida da pessoa e na comunidade que a pessoa vive também. Então, queria aqui te Exato. agradecer também sobre isso. E antes da gente fechar aqui, tem alguma informação para contato, LinkedIn, alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a nossa audiência? Não, legal. Assim, quem quiser me adicionar, pode me procurar lá no LinkedIn, fica à vontade. Vai achar como Sérgio Guri, acho que não deve ter outro lá, é bem diferente o nome aqui. É, tenho tentado, né, eu vou começar a me desafiar um pouco mais aqui, de também começar a trazer um pouco mais também de conteúdo lá no LinkedIn. Eu vejo que às vezes quando eu publico alguma coisa, eu vou sem pretensão nenhuma e de repente, né, um monte de gente manda DM, né, fala, putz, não sabia que era assim, né, uma vez falei sobre síndrome do impostor, né, que quando eu comecei aqui, eu tenho muito síndrome do impostor, né, eu sempre falo, cara, não é possível, eu sou uma grande fraude, eu tô aqui à toa. E muita gente fala, nossa, eu também me sinto assim, e é muito legal ver você estar nesse lugar. Então eu sei que às vezes, né, a gente compartilhar um pouco mais de conhecimento aqui, né, Claro. de experiências, faz com que as pessoas também se espelhem, enxerguem que não é só com elas, né. Então eu vou tentar me colocar um pouco mais nesse lugar aqui, contribuir mais com a comunidade também, que eu sei que ajuda bastante. E pensar, acho que é isso, acho que não tenho muitas redes sociais aqui não uso mais Facebook, o Instagram tá meio parado aqui também, nosso dia a dia é uma loucura que eu preciso, gastar um pouquinho mais de tempo aqui para as redes sociais aqui. Cara, fantástico. Eu queria novamente te agradecer. Dia dos Pais hoje no Brasil aí, então desejo primeiramente um feliz Dia dos Pais para o senhor, seu pai, e para todos os pais aí da sua vida. E muito obrigado pelo teu tempo e por você compartilhar essa história fantástica aqui comigo. Fica mais 2 minutos comigo aqui que eu vou parar de gravar, a gente conversa 2 minutos mais. Obrigado, Sérgio. Fechado. Valeu, gente, obrigado aí. Deixa eu parar de gravar aqui.